Senhor, és tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Senhor. Graças e paz, queridos, boa noite. Hoje mais um dia que o Senhor fez, por isso nós regozijamos e alegramos nele sempre. E mais um dia o Senhor nos dá o privilégio de estar aqui. Para quem está chegando aí e não nos conhece, eu sou a pastora Marlene, sou aqui da cidade de Curvelo, Minas Gerais, e atualmente estou pastoreando aqui a igreja Chama do Espírito Santo, onde o Senhor Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso pastor, nosso maior pastor, e tem nos dado o privilégio de poder estar aqui na direção desse trabalho. Por enquanto, enquanto vai chegando mais alguém, vou estar aqui compartilhando. Você que for entrando também pode começar a compartilhar com alguém que você quer que ouça uma palavra, que receba uma oração. E o Senhor falará em cada coração que estiver realmente contrito, disposto a ouvir a uma palavra e obedecer às verdades do Pai. O Senhor é bom em todo tempo, Enquanto eu mando aqui alguns aviãozinhos, você pode estar fazendo o mesmo, até mais alguém está chegando aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. És tudo para mim, és tudo para mim. Tu és tudo para mim, Senhor. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastora Elza, pastor Antônio. Está chegando aí. Tem uma pessoa aqui, Fleiliane, parece. Seja bem-vinda. Nalva. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família cada dia. Já pode estar convidando outras pessoas a participar conosco, amém? Esperar mais alguém chegar e já vamos começar com uma oração, amém? Vamos cantar essa música que está de fundo aí, que é maravilhosa. Estás aqui, posso sentir tua presença. Tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Tu és tudo para mim, Pai. Tu és tudo para nós nesses últimos dias, em todo o tempo, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Yeshua, nesse momento, Senhor, eu glorifico o Teu nome por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez e poder, Senhor, estar trazendo uma palavra, podendo, Senhor, louvar e adorar o Teu nome, bendizer a Ti, Senhor. Como diz a palavra, Davi disse diante do Senhor: bendiga minha alma ao Senhor.
Bendiga a minha alma ao Senhor e não esqueça nenhum só dos seus benefícios. Então que nós vamos bem dizer ao Senhor a nossa alma e nos render a Ele, deixar com que Ele venha e nos encha de graça, nos encha de alegria, nos encha de tudo que nós precisamos para poder usufruir da bondade, da misericórdia, da verdade do Pai na nossa vida e no nosso coração. Amém? Em nome de Jesus, queridos, receba a bênção, a graça, a majestade do Senhor na sua casa nesse momento. E fique até o final, porque eu sei que Deus fará grandes coisas, manifestará grandes coisas na sua vida, porque você creu. Amém? Só um minutinho. Glória a Deus, aleluia. Chegando mais alguém aqui, né? O pastor Glauson, João Vitor, a Raquel, sejam bem-vindos, pastor Gleison, né? Do Nada Além da Graça. Todos vocês, queridos, sejam todos bem-vindos. E já vamos, né? Ouvir uma palavra do Pai para os nossos corações. Eu disse aqui no início, né? Estamos aqui na Rua do Amparo, número 35, Bela Vista 2, em Curvelo, Minas Gerais. Para quem é de Curvelo, para quem é de fora, todos podem estar participando conosco por enquanto aqui pelo Instagram e por outras, né, redes sociais como o YouTube. Depois a gente coloca essa mensagem lá e podemos todos estar participando, ouvindo, relembrando e recebendo algo mais da parte do Senhor. Amém? Por enquanto não estamos tendo culto presencial, né? Ainda um decreto que visa estarmos todos em alerta, mas com o Espírito Santo, queridos, não temos que temer, não temos medo de aglomerar com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é totalmente imune e tem imunizado o nosso sangue também desde que Jesus morreu na cruz, né? E já nos concedeu essa verdade para nossos corações, para a nossa vida. Só bastamos que creiamos no Pai, em Deus, naquilo que Jesus fez por nós. Amém? Fernanda, seja bem-vinda. Natan, graça e paz. Então, queridos, abra a sua Bíblia no livro de aos Romanos, Epístola de aos Romanos, no capítulo 1, onde que Romanos, queridos, nas cartas de Romanos está um tema central que fala sobre a fé, né? O tema central da Epístola de Romanos é a fé. E nós precisamos crer, ter fé em todo tempo. E não se fala tanto em fé como nos últimos dias, né? Nesses últimos dias, a nossa realidade realmente é essa: fé, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente pode repetir vários versículos, mas eu quero ler aqui no capítulo 1 de Romanos, no versículo 17. Hoje estou com meus mais 2 olhos, graças a Deus. O versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Queridos, a justiça pela fé em Cristo Jesus. Como eu disse, o tema de Romanos é a fé. Ele fala de uma fé assim espetacular que nós precisamos ter, e não é nada que diz assim, não é para mim, só fulano tem, só ciclano pode ter. Não. A palavra diz que o justo viverá por fé. E quando fala o justo, é todo aquele que crê, é todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele precisa batalhar pela sua fé.
A fé que de uma vez por todas já foi entregue aos santos, como disse em Judas 1, versículo 2. E, queridos, como que nós batalhamos pela nossa fé? É uma palavra que falamos aqui praticamente todos os dias, praticamente todos os cultos. Nós falamos sobre como batalhar pela fé. E batalhar pela fé é usar as práticas espirituais, fazer que a nossa alma tenha fé, porque a fé ela vem do Espírito. E as práticas espirituais que tanto pregamos, ela vem depois da cruz, queridos, depois da cruz, depois que você se rende aos pés da cruz, que você se rende a Cristo Jesus. Você entende as práticas espirituais como uma edificação, como ferramentas apropriadas para você ter fé, viver por fé, né? As práticas espirituais, a vida no Espírito que tanto pregamos, não é uma doutrina, não é um novo modo de viver. As práticas espirituais, a vida no Espírito é um modelo de vida, de forma que nós vivemos de acordo com a fé que tem em nosso ser, em nosso coração. A fé é o firme fundamento. E sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o apóstolo Paulo fala que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, é porque nós somos os justos. E a justiça de Deus somos nós. E isso foi estabelecido desde que Jesus veio e cumpriu todo aquele protocolo que ele veio para cumprir aqui nessa terra. E, queridos, e quantas vezes nós tentamos ter uma vida no Espírito vivendo antes da cruz, antes de nascer de novo? Aí talvez você pergunta, mas como assim? Quem é que pode tentar ter uma vida no Espírito antes da cruz? Porque muitas pessoas, em sua própria justiça, né, na justiça própria, ela acha que é bom, ela acha que é perfeito, ela acha muitas coisas. Aí começa a se cobrar de si mesmo. Quantas horas eu tenho que orar? Quantas horas por dia eu tenho que orar? Quantos dias eu preciso tirar para jejuar? Ou se eu não confessar a palavra várias horas no dia, eu não vou ser curado. Então, a pessoa que ela tem uma justiça própria, ela começa a se cobrar. Por quê? Porque ela vive antes da cruz. E a palavra diz que o quê? Que viver por fé visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, o Evangelho da cruz. Então, nós não podemos pregar a palavra da cruz antes do acontecimento, nós pregamos depois do acontecimento. Então, quando você nasce de novo, você deixou na cruz tudo aquilo que foi necessário para que você viva de fé em fé e de glória em glória. Então, quando você pega as práticas espirituais e começa a usar ela a seu favor, como ao seu favor? Não para esconder atrás dela, mas fazer dela o seu modo de viver no seu dia a dia. Você não se justifica por aquilo ou por isso, ou por coisa alguma, ou porque alguém falou isso, não. Porque você, queridos, é uma carta viva. Você é uma carta. Em 2 Coríntios, eu quero ler essa passagem, 2 Coríntios 3, no capítulo 3, no versículo 2, a palavra diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta,
mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha, queridos, que palavra maravilhosa. Vós sois a carta escrita no vosso coração. Então, quando você é uma carta escrita no coração, como diz aqui, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, que é o Espírito Santo, que vive em você, que habita em você. Então, você é conhecido por todos os homens, porque as pessoas olham para você e vê a presença de Deus na sua vida, porque você é uma carta lida. Você não tem que justificar, você não tem que apresentar de uma forma que você acha que você é, porque o seu comportamento, o seu posicionamento, a sua conduta diz quem você é. Isso que o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Você precisa de ter fé, você precisa de saber que você é justiça, para você se ver uma carta lida. Uma carta lida. Só temos que, isso aí, Raquel, só temos que obedecer, ouvir a palavra. Como disse aqui a própria palavra de 2 Coríntios 3:2. Não uma palavra, não obedecer daquela forma superficial, mas daquela forma genuína, verdadeira com o Pai. Cri, por isso falei. Eu creio, por isso eu vivo. Eu vivo de fé em fé. E a carta de Cristo, ministrada por nós, ministrada por mim, ministrada por você, ela não é escrita com tinta, mas ela é escrita com o Espírito Santo. Então, quando você usa das práticas espirituais para poder ter uma vida no Espírito com Deus de verdade, então tudo que as pessoas estão lendo através de você é o que Deus diz, é o que o Espírito Santo escreveu, né? Está escrevendo a sua história e aí você vive de acordo com a vontade de Deus. Não nas tábuas da lei do passado, quando foi aquela época de Moisés, mas na tábua do seu coração. Então, tudo que foi forjado, está sendo forjado no seu espírito, faz com que a sua alma leia isso e você obedece. Porque Deus, queridos, não vê você como você se vê. Deus não olha para você como você se olha. Deus, Ele te vê como Cristo vê. Sabe, eu sempre falo aqui na igreja, quando Deus olha para Jesus, Ele vê você. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Então, essa é a nossa realidade, a realidade de quem vive nas práticas espirituais, a realidade de quem vive no Espírito é esta. Então, todos os problemas, as circunstâncias, as dificuldades, tudo aquilo que tenta tirar a sua paz, tenta tirar a sua alegria, tenta tirar você do foco, tenta acabar com o seu casamento, desviar os seus filhos por outros caminhos, ou a sua própria alma, tudo isso é como a sua alma se vê. É como as pessoas se vê você. Mas quando você usa das práticas espirituais para viver a vontade de Deus, você é uma carta lida. Você não se explica quem você é, filho de quem você é. E você não vai ser maior e nem melhor do que ninguém. Você simplesmente será filho de Deus, irmão de Jesus. Sabe, queridos, Deus vê você da forma que Ele precisa ver. Talvez você ainda não está agindo da forma que Ele escreveu para você, mas é momento agora. É a hora agora de você viver no centro da vontade do Pai. Ah, mas talvez você fala assim, pastora, mas eu ainda tenho muito o que mudar. Sim, sempre temos muito o que mudar.
sempre temos muito o que consertar, sempre temos muito o que esvaziar, muito. Mas não é por esforço, é por intimidade com Deus. A intimidade que você vai criando com Deus no seu dia a dia, através da edificação em outras línguas, através da meditação na palavra, através, queridos, da confissão da palavra, através da mortificação da carne, que é o jejum, através do louvor e adoração. É uma intimidade que você vai criando com o seu Pai, com o seu verdadeiro Pai, e faz com que Ele olhe para você e vê você como Ele próprio escreveu. Ele escreveu uma história linda para você viver, aqui ainda nesse tempo, aqui ainda nesta terra. Mas você precisa de olhar para essa verdade, crer e seguir em frente. Não se perguntar em que eu tenho que mudar, como que eu vou fazer isso, como que eu vou mudar, de que forma? Através de você obedecer a palavra, de você obedecer a verdade, de você orar no Espírito, orar em outras línguas, quebrantar o seu coração. Raquel hoje está afiada, é isso aí. Através do arrependimento, fazendo com que o seu coração esteja realmente quebrantado diante do Pai. Mas você não se rende diante de Deus num segundo. É uma construção, querido. Primeiro você nasce de novo, você crê e você começa a confessar com o seu coração quem você é em Cristo, e através da sua edificação você começa a criar esse relacionamento de fé com Deus, de fé em fé. Esse é o verdadeiro evangelho sendo pregado através de você. Sabe, queridos, a religião, ela estragou o evangelho. Ela estragou, impondo coisas, fazendo com que as pessoas vivessem dentro de uma caixinha, né? Colocou a pessoa dentro de uma caixinha e disse, é assim, assim, assim. Você não pode tentar subir dessa caixa, você não pode virar para trás. Então, tentou formatar os nossos corações diante do Pai. Só que aí veio Jesus com a graça escandalosa e derrubou a lei, quebrou todas as regras da lei e colocou uma verdade. Crê em mim e será salvo, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Podemos olhar para Cristo e receber a graça de Deus. Nós podemos fazer isso. Através do que Cristo fez, nós também fazemos isso. Olhamos para Ele e voltamos para aquilo que Ele fez. Porque o Espírito Santo, querido, Ele nos ensina. À medida que você se entrega ao Espírito Santo, Ele te ensina. O que a palavra diz em 2 Coríntios 3, no versículo 2? A sua história é escrita com o Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então é Ele que te ensina como fazer, como lidar com a sua própria vida, como você se esvaziar de você mesmo, como você se encontrar com o Pai, com o seu Pai, o verdadeiro Pai, através do Espírito Santo. É Ele que nos ensina. Nós oramos em outras línguas, nós meditamos numa palavra, confessamos uma palavra e nós chegamos diante da verdade que Ele tem para nós. Porque é isso que Jesus veio fazer. E quando Ele foi assunto ao céu, Ele pediu o Pai para enviar o Consolador, que é o próprio Espírito de Deus, para nos guiar a essa verdade. Então, queridos, através dessa verdade, né, do evangelho simples, que é o evangelho de Cristo Jesus, que não é a lei, mas é uma lei boa, a lei perfeita, a lei verdadeira, é o evangelho da cruz, é o evangelho de Cristo Jesus, o puro, que revela quem somos. Esse verdadeiro evangelho revela quem você é. Às vezes, a nossa alma tenta nos
driblar, levando o nosso pensamento a achar que não somos ninguém, que não somos nada, que não podemos nada, que não sabemos nada, que não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando você vive na lei verdadeira, que é o Espírito Santo de Deus, que vive em você, você vive na verdade, porque essa verdade revela quem você é em Cristo. E quando ela revela quem você é, queridos, você pode olhar para Cristo e receber essa graça. A graça de Deus. Porque nós somos justificados. Se a lei te acusa, Deus te justifica. Se a lei te condena, Deus te liberta. Se a lei é chamada, te chama de algo que não é verdade, o Espírito Santo vai te falar. O apóstolo Paulo, ele chama a lei do passado como o ministério da condenação e o ministério da morte. É assim que o apóstolo Paulo diz. Nesse mesmo capítulo que eu disse de 2 Coríntios 3, no versículo 7 fala: e se o ministério da morte, olha só, queridos, o ministério da morte, isso que o apóstolo Paulo quer dizer, a religiosidade, a lei do passado, a lei de Moisés, né? Ele disse: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória. Isso está escrito em 2 Coríntios 3:7. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual, queridos, essa glória era transitória. Era uma glória transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então hoje, queridos, a lei do Espírito é verdade, é vida. Não é mais aquela lei escrita em pedras, nas pedras, que o dia que Moisés desceu do monte com aquelas 2 pedras escritas por Deus e viu que as pessoas estavam ali idolatrando, embriagando, adorando um bezerro de ouro, o que aconteceu? Ele soltou as pedras caíram e se quebraram. E ali era uma lei poderosa que estava escrito. Ele teve que voltar para o monte e Deus escrever novas pedras para ele voltar para o povo e colocar aquelas leis em prática com aquele povo. Agora, queridos, imagina como é a glória do Espírito. O ministério do Espírito, que a palavra está dizendo. Porque se o ministério da condenação, que era a lei do passado, foi tão glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Olha que palavra maravilhosa, que forte o que Deus está nos dizendo. Visto que não precisamos de olhar para o ministério nas tábuas de pedra, isso não está mais no nosso coração. Porque no nosso coração, as tábuas de carne é o nosso coração. E lá foi escrito o ministério do Espírito de Deus. É por isso, queridos, que nós olhamos para Jesus. E sabemos que ele veio com justiça se revelar no evangelho de fé em fé. Ele revela quem você é, queridos, através da sua obediência. Através da sua obediência, ele revela quem você é. E quando você descobre algo contrário do que ele diz, ele traz a libertação, porque você crê, deseja e obedece. Então, aquilo que você não é, ou que você acha que é, vai sair de dentro para fora. E aí vai revelar quem? Uma nova Denise, uma nova Raquel, uma nova Yara, uma nova Fernanda, uma nova Maurina. E assim, eu estou dizendo aqui as pessoas que estão vendo aqui comentando, porque é necessário que nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Mediante tudo isso, queridos, nós devemos lembrar que você e eu não podemos carregar a expressão
Sabe de quê? Do esforço. O nosso esforço é crer. Você já creu? Agora, nós devemos carregar a expressão do que Jesus fez na cruz. Porque tudo que ele fez na cruz, conquistou, ali é direito nosso. E nós conquistamos tudo que ele conquistou na cruz através da fé. Eu creio, crie, por isso é que falei, o apóstolo Paulo disse isso. Disse essa verdade. Não podemos, queridos, andar por vista, por aquilo que estamos vendo, por aquilo que eu olho e creio. Não, nós devemos andar por fé, pois quando você crê, você entra no propósito. E quando você entra no propósito, você desfruta daquilo que é seu, porque você creu. No próprio 2 Coríntios, que eu li aqui, né? Eu quero ler aqui, mas no capítulo 5 e no versículo 7, a palavra diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, queridos, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Então, é isso que você precisa fazer nos últimos dias, não andar pelo que você está vendo. O que é que nós estamos vendo, queridos? Um mundo desgraçadamente terrível, triste, que as pessoas estão morrendo mais de medo do que do próprio vírus, mais de angústia do que do próprio vírus, de fome. Por quê? Porque tudo nesse mundo está trazendo angústia para o coração do homem que não crê. Mas quando nós andamos por fé e não pelo que vemos, nós andamos por cima, porque é de fé em fé e de glória em glória. Quando você crê, você entra num propósito, e quando você entra nesse propósito, você desfruta de tudo que você tem em Deus. Então, é nessa verdade que nós precisamos crer, queridos. Viver a lei de Moisés é viver debaixo de acusação, debaixo de opressão, isso mesmo, debaixo de condenação, debaixo de morte. Agora, viver em Jesus é encontrar a graça que foi derramada no Calvário, que foi derramada em nossas vidas, queridos. Essa graça foi derramada ali, através de um sangue puro, precioso, imaculado, de Jesus, que não tinha pecado. E por essa razão, não podemos permitir que as pessoas nos acusem, que as pessoas nos condenem e que a nossa alma seja domine a nossa mente. Não podemos deixar, porque a lei do Senhor, ela é perfeita. Ela é totalmente perfeita. Isso, boa, perfeita e agradável à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro fundamento. Romanos 12, 2. Essa é a vontade de Deus, que nós vivamos nessa verdade, que é perfeita, boa e agradável para todos nós. Por quê? Porque nós não conformamos com este século, mas nós renovamos a nossa mente através das práticas espirituais, através das outras línguas, através da meditação da palavra. E nós não permitimos que a acusação domine a nossa mente. Por quê? Porque nós entregamos a liberdade do Espírito de Deus. Porque é nessa liberdade no Espírito de Deus que nós encontramos a paz. Que paz é essa, queridos? A paz que excede todo o nosso entendimento. Filipenses 4, 7. Porque essa paz, ela excede o que eu penso no meu natural. Ela excede o que as pessoas estão vendo, o que eu estou vendo com os meus olhos nus. Mas ela excede o meu natural, a ponto de que minha fé faz com que seja palpável, eu toco e sinto que é verdade. Há muitos crentes, há muitas pessoas que eles estão perdendo a guerra, estão perdendo a batalha,
Sabe por quê? Porque tem se esquivado diante os acontecimentos. Sabe, a vida ela é tão complicada nos últimos dias, assim, no mundo natural, que os casamentos não estão conseguindo ser edificados, não estão conseguindo ser consolidados. Por quê? Porque falta o entendimento da verdade do Pai. Nós nascemos para um louvor da glória de Deus e muitas das vezes, por causa de um pensamento mal resolvido, de uma amargura, de uma ansiedade, de um medo, as pessoas estão fazendo com que o relacionamento de família, o relacionamento de cônjuge, relacionamento com pai e filho tem se perdido diante dos acontecimentos. As pessoas, os governantes dizem, fiquem em casa, porque não pode sair para a rua por causa disso, por causa daquilo. E as pessoas que têm a mente medíocre, a mente presa na lei de Moisés, a mente presa, dominada por acusações, têm se perdido de uma forma que está existindo divórcios, separações, filho contra pai, pai contra filho, e assim a palavra se cumpre de verdade. Mas nós temos, querido, uma graça escandalosa de Jesus que nos faz sobressair diante essa circunstância. A paz que excede todo entendimento e guarda a minha alma, guarda a sua alma em Cristo Jesus e faz com que nós tenhamos uma atitude de fé, de perseverança, em não nos desviar da verdade, do caminho. Está difícil o seu casamento hoje? Diz o contrário, vai tudo bem. A sunamita, o filho dela estava morto num quarto e ela saiu atrás do profeta. Porque ela disse assim, eu vou atrás dele, eu não pedi ele filho para agora ele morrer, então eu vou atrás dele para ele resolver essa situação. E ela foi atrás dele, não sei quantos dias ela ficou atrás procurando o profeta Elias, ou Eliseu, eu confundo os dois, viu, queridos? Mas se alguém tiver certeza aí, procurar aí, pode escrever nos comentários. E ela foi atrás dele nesse caminho, nesse trajeto. Ela encontrou quantas pessoas, quantos amigos. E eles perguntavam, e aí, como vai a família? Como vai seu esposo? Como vai seu filho? E o que a sunamita respondia para eles? Vai tudo bem. Como que estava tudo bem se o filho dela estava morto? Como que estava tudo bem? Mas ela tinha no seu pensamento, na sua mente, que estava tudo bem, porque o profeta que Deus tinha mandado ia resolver toda aquela situação, por causa que ela tinha essa certeza. Então, essa certeza faz com que nós falamos o contrário. Está tudo difícil? Diz que está tudo bem. Está doendo? Diz, não está doendo, eu sou sarada. Está sentindo passando por algum problema de enfermidade? Sou curada. Eu sou liberta. Eu sou sarada. É assim, queridos. É isso, profeta Eliseu. Obrigada, Nalva. É assim que nós devemos fazer. A fé, ela está além dos nossos limites naturais. Porque a fé, ela vem do nosso espírito. E ela faz com que a minha alma vai para o ápice da verdade. Para o ápice da verdade. Então, queridos, não podemos dizer, a culpa foi minha, a culpa foi de fulano, mas aquele meu marido é assim, o meu filho não me respeita. Não podemos colocar a culpa em ninguém da nossa falta de fé. Nós devemos colocar a nossa fé além dos nossos limites, porque essa é a verdade. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Eu estou vivendo nessa situação difícil porque a culpa é minha. Eu não criei, eu não confessei, eu não falei a verdade, eu não lutei da forma necessária,
eu não lutei para que meu filho estivesse aqui do meu lado, eu não cuidei para que eu não pegasse o coronavírus, eu não fiz tudo acontecer para que o meu esposo olhasse para mim e visse que eu sou uma mulher virtuosa. E assim sucessivamente, queridos. Não podemos colocar a culpa em ninguém. Deus, Ele assumiu a responsabilidade do homem, assumiu a responsabilidade da mulher, Ele assumiu a responsabilidade da serpente. Como? Através de Jesus. Quando Jesus veio para morrer na cruz, Ele assumiu toda a culpa, Ele assumiu todo o pecado, Ele assumiu toda a responsabilidade, toda a enfermidade, Ele levou. Jesus levou por nós naquela cruz todo o decreto de morte, Ele levou ali naquela cruz. E aí Jesus, Ele pisou na cabeça da serpente e libertou o homem, libertou a mulher do pecado. Jesus não transferiu a culpa para ninguém, Ele libertou. Hoje nós vemos as pessoas agirem de forma errada, porque elas não creem, porque não aceitou Jesus. Elas estão antes da cruz, não estão ali naquele lugar de verdade, na verdade de Cristo. Elas estão antes da cruz, mas Jesus, Ele já levou toda a iniquidade, todo o pecado. Ele assumiu toda a culpa, toda a nossa culpa, lá na cruz do Calvário. Portanto, queridos, assuma uma atitude de fé no seu coração. Tenha posicionamento de fé no seu coração. E aí você verá que Satanás não tem poder na sua vida. Você é só dizer assim, pisar na cabeça dele, só dizer: você, Satanás, está debaixo dos meus pés. Não tem poder de destruir a minha casa, a minha família. Hoje é o dia da família na igreja. Não podemos estar aqui todos juntos, aglomerados, né? Mas você está na sua casa com sua família, ouvindo uma palavra de fé que transforma o seu coração, que diz que você precisa de assumir uma responsabilidade de fé, um posicionamento de fé e saber que Jesus já levou tudo aquilo que está errado, que você está vendo de errado na sua vida, no seu casamento, na sua casa, na sua família. E você pode declarar a verdade, pode declarar a cura, a libertação, o amor perfeito dentro do seu coração. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Busque essa verdade para o seu coração. Assuma esse papel de fé, porque esse é o papel. O seu papel é edificar o seu espírito. Como? Através da oração em outras línguas. Edifica o seu espírito. Renova a sua mente através da palavra. Pega a Bíblia e começa a meditar. Quando você, queridos, edifica no Espírito Santo, né? Xere, cantará, barabarabachuri, andará, e vai falando em outras línguas. Você edifica o seu espírito e fortalece a sua alma de uma forma extraordinária, porque a palavra, quando você medita nela, você está sendo edificado. O que eu li aqui agora há pouco? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aí o apóstolo Paulo diz: crie, por isso é que eu falei. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 13, ele disse isso. Também nós cremos, por isso é que também falamos. Essa é a verdade, queridos, para a nossa vida. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, está vendo as coisas difíceis, começa a declarar a verdade. Quando você declara a verdade, as coisas acontecem. Aí você pode dizer para mim: mas pastora, as coisas estão tudo dando errado, como é que eu vou dizer o contrário? Porque a sua fé, ela precisa sobressair diante a circunstância. Você é o que Deus disse que você é. Você não é a circunstância que está acontecendo na sua vida nem na sua casa. A verdade, ela liberta. Então, quando você diz a verdade
a convicção entra no seu coração e aí as coisas mudam de figura. Muda de figura, por quê? Porque você creu nessa verdade. Aí você renova a sua mente. Você mortifica a sua carne como? Jejuando. Talvez é necessário. Você não está conseguindo crer na palavra, não está conseguindo edificar no espírito, começa a jejuar. Começa a fazer, sabe, queridos, o que é necessário para a sua carne. Ela está abatida de uma forma que quando você ouve o Espírito Santo, aí a sua expressão já muda de figura. Por quê? Porque você começa a edificar no Espírito. E vai edificando, e vai edificando, e edificando. Quando você vê, você está muito além do que você possa imaginar. Faça como a sunamita. Está tudo bem. Está tudo muito bem. Dessa forma, queridos, você vai começar a andar na dimensão do Espírito Santo. E quando você anda na dimensão do Espírito Santo que Deus tem para você, que Jesus conquistou na cruz por você, o inferno, ele vai estremecer quando ele olhar para você. Porque ele não vai ter poder de destruir. E ele vai tremer diante de você, porque a glória que ele vai ver, como aquele dia, quando Moisés desceu do monte, a luz da glória de Deus era tão forte no seu rosto que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, por causa de uma glória que era o quê? Que eu li lá no versículo, era transitória. Deixa eu procurar isso. Que era transitória. Era o poder de Deus na vida de Moisés. E quando você se edifica, você tem essa glória o tempo todo. Não é só quando você vai ao monte, igual Moisés ia. Moisés não tinha o Espírito Santo dentro dele como você tem. Você tem o Espírito da verdade dentro de você. Esse Espírito, ele dentro de você, ele esmaga toda e qualquer confusão contrária. Todo e qualquer pensamento contrário de quem você é em Cristo, de quem sua família é. Por quê? Porque você edificou. Então, queridos e queridas, não tenha medo. Continue seguindo, prosseguindo avante, sabendo que você é forte o suficiente por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo que habita em você. Comece hoje a fortalecer seu espírito orando em outras línguas. Comece hoje. Deixe a alma cumprir a função dela. A função da alma é expressar o espírito. É necessário, queridos, é necessário. Nós estamos aqui para isso. Porque o seu espírito, ele ilumina a sua alma de uma forma que você sobressai a qualquer coisa que pode haver nesse mundo contrário do que Deus disse que é. Já imaginou se a sunamita, ela tivesse o Espírito Santo dentro dela? Ela vendo o seu filho morto, ela não se escabelou de uma forma e dizer às pessoas, não está nada bem não, meu filho morreu, eu não pedi Deus filho nenhum, e ele me deu porque ele quis, e agora o meu filho morreu, cadê ele agora? Ela poderia dizer isso na sua alma, mas ela confiou no Deus verdadeiro e disse, está tudo bem. E quando Eliseu veio, porque Eliseu mandou o seu servo ir até ela e falar para ela, vai até lá e faça isso. Ela disse, não vou, eu só vou se você for comigo. Olha que coisa linda. Sabe, quando você está edificando no Espírito, está totalmente edificado, você faz isso, você fala isso para Deus. Deus, eu só vou se o Senhor for comigo. Olha o que a glória de Deus faz conosco.
Tem uma música que diz: quem já pisou no Santo dos Santos? Como que é? Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar não consegue viver, queridos. Não consegue viver. Então, quando você experimenta a verdadeira glória, o verdadeiro evangelho, como nós lemos lá em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, você de verdade crê no que Deus é, crê quem você é em Cristo. É maravilhoso, né? Em outro lugar, queridos, não dá para viver sem a presença de Deus. Então vamos entrar nesse lugar, vamos viver nesse lugar. Pegue as práticas espirituais, que é a oração em outras línguas, que é a meditação na palavra, a confissão, o jejum, o louvor, a adoração, e transforma essas práticas num modo de vida. Está dentro de casa, melhor lugar para se conectar com o Pai, melhor lugar. E o Senhor, Ele tem muito mais para a sua vida. Creia, queridos, creia somente. Eu quero orar por você nesta noite e que você deixe que o Espírito Santo transborde seu ser de uma forma que você não será mais o mesmo a partir de hoje. Você, a partir de agora, a sua vida será outra. Você terá uma convicção de quem você é. E o transformar da sua vida vai ser dia após dia, hora após hora, em todo o tempo no Espírito. O apóstolo Paulo disse em Efésios 6, no capítulo 18, orando em todo o tempo no Espírito. Quando nós oramos em todo o tempo no Espírito, edificamos a nossa fé. Edificamos o nosso próprio espírito, e a nossa alma, ela consegue receber o governo do nosso espírito por causa dessa decisão de crer, por causa disso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Senhor, que estamos aqui em oração, que estamos aqui, Senhor, ouvindo uma palavra, o Espírito Santo transmitindo uma palavra que trouxe para nós, dizendo que nós somos uma carta lida diante dos homens, porque o que escreveu dentro de nós foi o próprio Espírito de Deus na nossa vida. E por causa disso, Senhor, nós expressamos o Teu Espírito, nós expressamos a Tua glória, expressamos a Tua majestade. E eu sei que todas as famílias da terra, ela pode ser abençoada através de mim, ela pode ser abençoada através de você, querido, que está aí do outro lado, e você se edificar em Deus de uma forma que nada poderá te deter, nada poderá te derrubar, nem a morte, nem o porvir, nem a profundidade, nada poderá te destruir, porque o Senhor é contigo, porque você é mais que vencedor, porque você é o justo que vive por fé, porque você é aquele que não vive pelo que você vê. Em nome de Jesus, eu declaro a unção da sabedoria na sua vida. Eu declaro uma paz que excede o entendimento na sua vida, que é Cristo Jesus. E que você venha viver dias de fé, dias de glória, de fé em fé, de glória em glória, para que nesses últimos dias em que as circunstâncias tendem a destruir famílias, tendem a destruir a sua fé, você é mais que vencedor, porque Jesus já conquistou por você na cruz tudo que você precisa. Então você é muito mais que vencedor. Em nome de Jesus, eu declaro cura em todas as áreas de sua vida. Eu não sei qual é a enfermidade que está atingindo o seu corpo, o seu físico, alguém da sua família, mas desde já, eu já declaro curado. Que o Filho, a sua vida manifesta do Pai, é curada em nome de Jesus. Eu declaro também uma presença genuína do Pai, uma presença que é o próprio Espírito Santo de Deus dentro de você, e que você entenda que quanto mais você se encher dele,
Quanto mais você estiver na presença dele, mais você vai estar convicto que você é filho. E filho que é filho é cheio da verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é a palavra. E a palavra está no seu coração. E ela foi escrita por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Queridos, que você usufrua da verdade de Deus. Você é vencedor. Você já é abençoado. Aquilo que você toca é transformado por causa da fé que há no seu coração. Então, todas as coisas cooperem para o seu bem. Então, siga confiante. Siga na verdade do Pai, que Ele confiou você a ser neste mundo. Queridos, Ele confiou o próprio Espírito dele viver em você. Então, faz jus dessa verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio nisso porque Ele te ama. Ele quer ver você sobressair a qualquer circunstância, a qualquer situação, porque você nasceu para vencer neste tempo. Amém? Seja, querido, agraciado pela presença do Pai nesta noite, porque o Espírito Santo verdadeiramente se faz presente neste lugar. E não é porque eu estou aqui do outro lado da telinha, né, desse celular, porque Ele está aí com você. E eu sei que você está recebendo a presença do Espírito Santo agora. Eu sei que você recebeu essa palavra. E eu sei que você vai ouvir de novo essa palavra, ou no YouTube, ou no IGTV do Instagram, porque você creu. É o que o apóstolo Paulo disse. E ele diz com convicção: crie, por isso é que eu falei. Porque eu sou justo. E porque eu sou justo, eu vivo por fé. Aleluia, glória a Deus. Que a sua vida, a sua família alcance nesses dias, nesses minutos e nos dias que anteceder, nos dias posteriores, queridos. Recebam a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado, seja transformado por essa palavra. Beijo no seu coração. E até domingo, queridos. Domingo, às 18 horas, estaremos aqui de volta para falar do amor do Senhor, para adorar, porque o Ministério de Louvor estará aqui adorando o Senhor. E estaremos aqui transmitindo mais uma palavra, porque o Senhor é bom e a fidelidade dele é de geração em geração. Amém? Amo todos vocês. E até o próximo dia, em nome de Jesus.